a nossa vida. Como é bom sentir a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu tenho quase certeza que não tenha uma pessoa aqui que não tenha sentido a presença de Deus. Como Jesus está presente com muita força aqui neste lugar, no nosso meio. Ele vai falar algo profundo aos nossos corações nessa noite. Juízes capítulo 6. Eu vou ler o versículo 11, que diz assim: E veio ali um anjo do Senhor, e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, e que pertencia a Joás, o abiezrita. E o seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar, para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Podem tomar os vossos assentos. Peço que você redobre a sua atenção. De forma bem pausada, eu tenho uma introdução muito breve sobre esse texto, mas eu vou aplicar algo de Deus nas nossas vidas nesta noite através da palavra que o Senhor fez descer ao meu coração. Nesse final do ano de 2021, para esse início de 2022, o Senhor me presenteou com algumas mensagens que têm tocado o coração das pessoas de forma muito tremenda. Eu particularmente tenho sido impactado com algumas coisas que Deus vem falando comigo, e quando me foi estendido o convite de estar aqui, eu pensei nas novas mensagens que Deus vem falando comigo nesses últimos dias. Só que quando eu olhei para o informativo, para o cartaz que fala sobre o tema desta noite, intensidade, o Senhor me levou a entender um pouco sobre a intensidade da vocação que arde dentro de todos quanto entendem que de fato foram chamados. Então eu acho que não há nada mais intenso do que a força da chamada que arde dentro de nós. E por isso Deus me dirigiu ao capítulo 6 do livro dos Juízes, que conta-nos acerca de um dos homens que lá no capítulo 11 dos Hebreus, na galeria dos heróis da fé, o escritor do texto diz: O que mais direi? Me faltaria tempo para falar de Gideão. Se você pegar o capítulo 11 da galeria dos heróis da fé, o escritor deste capítulo, ele vem ressaltando um pouquinho da história de cada personagem dentro dos versículos do capítulo 11. Mas quando ele chega no versículo 32, ele deixa uma pergunta em aberto: O que mais direi? Pois me faltaria tempo para falar de Gideão. E essa indagação, ou esse ponto interrogativo do escritor aos Hebreus no capítulo 11, verso 32, sempre me fez olhar para a história de Gideão com muita expectativa. E por isso que, partindo do capítulo 6, eu vou introduzir, mas eu vou falar sobre a vocação de Gideão, e eu tenho certeza que isso vai despertar um tempo novo no coração de muita gente que veio aqui em busca de uma palavra. A gente que ama a Bíblia e a ler, que somos amantes da história dos juízes, ou do tempo, do regimento em que os juízes foram levantados por Deus, sabemos que no capítulo 2, no versículo 16, nos apresenta a finalidade de cada um dos juízes. Deus suscitava ou levantava juízes para que livrasse Israel da mão dos seus opositores. Só que é interessante que o capítulo 2 do livro de Juízes, versículo 1, Deus começa falando sobre o firmamento da aliança que Ele fez com os antigos, com os pais na fé. O que acontece é que a nação está vivendo um dos maiores períodos de oscilação de fé, um dos maiores períodos de apostasia, um dos períodos em que a nação, no que tange a sua identidade, tiveram mais crises. E é interessante que quando Deus vai se dirigir à nação no capítulo 2,
ele fala com muita veemência sobre aliança. E nós estamos num culto que o tema é intensidade. Quando você lê o capítulo 2, versículo 1, você percebe a intensidade de Deus e o valor que Ele dá à aliança que Ele faz com a nação lá atrás com os pais da fé. E Deus começa o capítulo 2, versículo 1 dizendo: do Egito eu vos fiz subir, vos tirei da terra da servidão, fiz uma aliança com vocês, e eu não invalidarei a aliança que eu fiz convosco. E a força dessa expressão, ela está quando a gente olha para a maneira que a nação estava lidando com a aliança. Eu estou falando de um povo que ora servia a Deus e que ora abandonava, dava as costas para Deus e entrava na prática da idolatria. Deus está se dirigindo para este povo e está dizendo: eu tenho intensidade na aliança que eu fiz com vocês, de modo que eu não invalidarei. E quando Deus usa essa expressão, eu não invalidarei, é como se Deus estivesse dizendo: o dia que eu decidi firmar uma aliança com vocês, eu não estabeleci um prazo de validade. O meu relacionamento com vocês não tem prazo de validade. E isso, essa intensidade de Deus, mostra a grande fragilidade da nação. Porque diferente de Deus, a nação de Israel colocava prazo de validade no relacionamento em que eles tinham com Deus. Eles eram da hora e eles eram do momento. Só que Deus se apresenta para dizer: eu não coloquei prazo de validade na aliança que eu fiz com vocês. Eu quero dizer para alguém aqui que Deus não se preocupa tanto em te usar um pouquinho e depois te descartar ou abrir mão de você, como muitas vezes a gente faz com Deus. Você não é descartável aos olhos de Deus. Não há um prazo de validade que determina o quanto Deus te ama ou por qual período de tempo Deus vai te amar. Não há um prazo de validade que defina até que ponto Deus é capaz de te amar, até que ponto Deus é capaz de te resgatar, até que ponto Deus é capaz de fazer pela tua vida. Não há um prazo de validade. Deus tem intensidade no amor que Ele revela por nós. Ele está olhando para uma galera que trai, que nega, que abandona e está dizendo: eu estou firme no que eu propus lá atrás. Eu tenho uma aliança com vocês. Vocês quebram, mas eu não quebro. Vocês rompem, mas eu não rompo. Vocês abandonam, mas olha eu aqui. Eu estou na introdução. Esse é o capítulo 2, versículo 1. Mas o capítulo que nós lemos, 6, versículo 1, começa dizendo: então Israel fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Diga comigo: parecia mal aos olhos do Senhor. Essa frase no livro dos Juízes, precisamente, está sempre atrelada à prática da idolatria. Quase que toda vez que essa palavra é apresentada no livro dos Juízes, Israel fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, essa frase está falando sobre os momentos em que a nação rompia aliança com Deus e se debandava para a prática da idolatria. Só que é interessante que esse versículo 1 do capítulo 6 é muito paradoxal ao último capítulo do livro e o último versículo, o último capítulo 21, o último versículo 25, que está escrito assim: e naquele tempo não havia rei, então cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. O capítulo 6, versículo 1 está dizendo que eles faziam o que aos olhos de Deus não era bom. Mas o livro termina dizendo que eles faziam o que eles achavam que era bom aos seus próprios olhos. O que o escritor do livro está querendo dizer para a gente é que a nação dizia: a gente faz porque está aprovado pela nossa ótica. Porém o capítulo 6, versículo 1 está revelando que nem tudo aquilo que minha ótica aprova está sendo aprovada pela ótica de Deus.
Eu estou dizendo que tem coisas que a nossa ótica pode até aprovar, mas se não passar pelo crivo da ótica de Deus, não tem aprovação. E cá para nós, eu abro isso aqui. O profeta Samuel tinha muita intimidade com Deus. E quando ele se depara com o primeiro filho de Jessé, os olhos dele aprovam e diz: certamente este é o rei que o Senhor escolheu para reinar sobre o seu povo. Só que Deus olhou para Samuel e disse: eu não vejo como o homem vê. O que Deus está dizendo é: Samuel, você é um grande profeta, e os teus olhos estão aprovando aquilo que os meus olhos reprovam. E o perigo está aí, porque quando os nossos olhos aprovam, a gente pensa piamente que é de Deus, mas se não passa pelo crivo da ótica divina, o que são os nossos olhos para poder aprovar? Daí a gente traz aquela frase tão clichê que diz que nem tudo que reluz é ouro. E tem coisa que os nossos olhos estão aprovando que não está passando pelo crivo da ótica divina. O que a nação de Israel não sabia é que aquilo que eles estavam aprovando estava sendo reprovado por Deus. E a Bíblia diz que agora Deus entrega Israel na mão dos midianitas. Eu estou falando de um povo que tinha um currículo de vitorioso. Eu estou falando de um povo que era destemido pelas nações devido aos feitos passados que Deus havia feito. Esse mesmo povo está perdendo guerra na sua própria terra, porque Deus está entregando. Porque se Deus não entrega, Israel prevalece, mas se Deus entrega, Israel perece. Vou de novo: se Deus não entrega, Israel prevalece, mas se Deus entrega, Israel não prevalece. Não é que os midianitas são bons, é que Deus está entregando. Não é que os midianitas são mais valentes, é que Deus está entregando. É como se Deus estivesse dizendo: Israel, eu vou mostrar para vocês que o segredo não está no bélico de vocês, que o segredo não está na contingência de vocês, que o segredo não está na potência, na capacidade de vocês. Se eu entregar, vocês perdem a guerra. Se eu entregar, vocês não rompem. Se eu entregar, vocês não vão para frente. O segredo está na minha mão e Deus entrega. E você deu um aleluia meio fraquinho, mas você dá um aleluia melhor, sua família ainda está de pé porque Deus não entrega. Sua casa ainda está de pé porque Deus não entrega. Seu ministério ainda está de pé porque Deus não entrega. Porque o problema é quando Ele entrega. Se Ele não entrega, o inimigo não prevalece. Deus entregou. E quando Deus entregou, Israel pereceu. Os midianitas estão prevalecendo porque Deus está entregando. E a Bíblia diz que Israel está perecendo. Eu estou correndo porque eu tenho uma mensagem aqui. Agora a Bíblia diz que eles decidem semear, presbítero Antônio. E há uma riqueza muito grande nessa expressão. Porque quando eles semeiam, pastor, o texto diz que os midianitas desciam e roubavam a novidade da terra. Então, eles têm o direito de plantar. Por isso que o texto diz que eles estão semeando. Mas na hora de colher, o texto diz que os midianitas vinham e roubavam a novidade da terra. Isso aqui é muito forte, porque Israel está na desobediência. Não perde, vai doer, mas vai curar. E daqui a pouco eu entrego algo só para quem tem chamada aqui. Israel está na desobediência. Só que Deus não privou a nação de semear. Só que na hora de colher, Deus decidiu fechar o céu, porque não dá para plantar na desobediência. Deus está dizendo: eu não vou limitar vocês de lançar semente, mas na hora de colher, eu vou tornar a terra estéril. Eu vou permitir que os midianitas roubem a novidade da terra. E para você entender o que eu estou
estou falando? Eu me lembro de quando o apóstolo Paulo escreveu para a gente dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Se Deus não fizer crescer, o plantar e o regar nunca vai fazer sentido. Diga para quem está do teu lado: planta na direção. Fala: planta debaixo da obediência. Sabe por quê? Quando Isaac plantou debaixo da obediência, a Bíblia diz que naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais do que ele plantou. A colheita não tem a ver com quanta semente você vai lançar. A colheita tem a ver com o quanto você está disposto a obedecer. Aí, Israel está igual aquela galera que diz assim: nunca consigo ser feliz na minha vida sentimental. Estou plantando e não consigo. Nunca consigo ser feliz na minha vida profissional. Eu estou plantando e eu não estou conseguindo. Nunca consigo ser feliz na minha vida financeira. Eu estou plantando, mas eu não estou conseguindo colher. E Deus está dizendo assim: a semente é boa, a terra é boa, mas você tem que reparar algumas coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. Então Deus não está permitindo a colheita, apesar de permitir o plantio. Aí Israel empobreceu muito. E a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. 7 anos se passaram. Quando Israel sentiu que já não tinha mais jeito, a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. Mas deixa eu desenhar isso aqui de uma forma bem clara para a gente entender. São 7 anos que a nação não fala com Deus. E Deus também não fala com a nação. Só que sabe o que é lindo, Diácono Roberto? Que quando eles clamam, imediatamente Deus se move. Aleluia! E o mover de Deus é impressionante, porque está escrito assim: Israel empobreceu tanto que clamaram ao Senhor, e Deus levantou um profeta no meio deles. E sabe, Aldair, não tem nada mais gostoso quando, em dados momentos da nossa vida, apesar dos pesares e das complicações anteriores, Deus levanta um profeta para dizer o que Ele ainda tem com a gente. Porque no capítulo 2, versículo 1, Deus falou: eu tenho intensidade na aliança que eu fiz com vocês. Quando a nação clama, Deus se apresenta e levanta um profeta no meio do povo. E sabe, pastor, não tem nada mais gostoso quando em algumas fases da nossa vida vem alguém cheio de autoridade, pisando no chão e marchando, e coloca a mão no nosso ombro e diz: assim diz o Senhor. A nação estava 7 anos sem ouvir a voz de Deus, só que o texto diz que Deus levantou um profeta no meio da nação, e a palavra do profeta foi a seguinte: eu vos tirei do Egito, vos arranquei da terra da servidão, coloquei vocês na própria terra que jurei aos vossos pais, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. O profeta se calou e voltou para o meio da multidão. Então perceba, quando a nação clama, Deus levanta um profeta, e a palavra do profeta foi: vocês só deixaram de ouvir a voz de Deus. Aí, o Deus que fala através do profeta desce dentro da teofania, debaixo de um carvalho que pertencia a Joás, o pai de Gideão. E o texto diz que Gideão estava malhando ou debulhando o trigo no lagar. E essa proposta de debulhar o trigo no lagar era porque ele precisava esconder o trigo dos midianitas, pois, como eu disse, eles vinham e roubavam a novidade da terra. Então, pela teologia, Gideão é conhecido como estrategista militar, porque o que ele está fazendo está garantindo reservas para a própria nação de Israel.
Ele está escondido porque ele sabe a capacidade dos midianitas, uma vez que Deus entregou. O anjo está sentado debaixo do carvalho, olhando para Gideão. E sem que Gideão perceba, uma voz veemente grita no ouvido dele e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. E cá para nós, gente. Se esse culto acabar agora, pastor, e alguém, Marlon, dizer para mim assim, ó: presbítero Lucas, Deus é contigo, eu particularmente vou sair daqui desse culto satisfeito, porque eu acredito que não há nada mais gratificante do que Deus levantar alguém para dizer que é comigo. Só que isso cola comigo, isso pega comigo, isso serve para mim. Mas vai colocar isso na cabeça de um homem complexado, vai colocar isso na cabeça de um homem que está em crise interior, vai colocar isso na cabeça de um homem que tem muito mais, olha, como se não tivesse nada. Vai colocar isso na cabeça de um homem que está vivendo a chamada, mas não faz ideia da intensidade da chamada que ele tem. Então, quando o anjo ou quando Deus olha para Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso, ele não dá glória, ele não brada, ele não fala em mistério, ele não se alegra. Ele olha para o anjo e diz: se o Senhor é com a gente, porque tudo isso está acontecendo. O que Gideão está dizendo é: eu não estou satisfeito em ouvir o Senhor dizer que é comigo. Não estou muito satisfeito em ouvir que o Senhor disse que eu tenho valor. Porque o que vai determinar que o Senhor é comigo é a mudança desse cenário. Se o Senhor é com a gente, por que tudo isso nos aconteceu? E é interessante que sem que Deus respondesse, ele já vem com mais uma: e os feitos que eu cresci ouvindo os nossos pais dizerem que o Senhor fez quando tirou a gente do Egito. Aí, diaconisa Roberta, eu li muito para entender que Deus respondeu Gideão com a pergunta dele. Vou falar de novo. Eu li muito para entender que Deus respondeu Gideão com a própria pergunta que ele fez. Porque quando Deus olhou para ele e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso, ele disse: se o Senhor é com a gente, por que tudo isso? E sem Deus responder, ele falou: e os feitos que eu cresci ouvindo os meus pais contarem sobre o poder que o Senhor tem de fazer. É como se Deus estivesse dizendo: é justamente por isso que eu permito tudo isso. Você cresceu ouvindo os milagres que eu fiz na vida dos teus pais, e eu estou permitindo tudo isso porque eu quero que você adquira a sua própria experiência. Fala para quem está do teu lado: seu testemunho vai ser muito maior que a sua dor. O que Gideão não entendia é que Deus estava cansado de ver ele crescendo à sombra dos milagres que era contado pelos seus pais. O que Deus estava dizendo era: Gideão, eu carrego lá da geração antiga uma proposta para essa geração presente. O que eu fiz lá atrás perpetuou para essa geração. E se lá atrás eu dei nome para uma geração, eu quero dar nome para a tua geração. E vai ser a partir de você que eu vou fazer. Aleluia! Gideão cresceu ouvindo histórias, só que o que Deus queria é que ele tivesse história para poder contar. O que Deus estava dando para ele era experiência. O que Deus estava dando para ele era história. O que Deus estava fazendo ali era um propósito. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso? E os milagres que eu ouço? Aí Deus olhou para Gideão e disse assim: ó, vai nessa tua força. E a primeira vez que eu li isso, eu pensei que a tradução estava errada, ou que tinha alguma coisa diferente no texto, Marlon. Porque para uma pessoa tão complexada como o Gideão estava nesse momento, eu penso que talvez seria melhor Deus olhar para ele e dizer assim: ó, vai que eu te fortaleço, vai na minha força,
vai que eu sou contigo. Só que Deus olhou para Gideão e disse: vai na tua força. Sabe o que é lindo, Marlon? É que os maiores e mais valentes de Israel, está no texto, cavaram covas, cisternas e fortificações para se esconder. E Gideão estava malhando trigo no lagar. E quando Deus olhou para ele e disse: vai nessa tua força, era como se Deus estivesse dizendo para Gideão: você não faz ideia da força que você carrega. Você não faz ideia da força que você tem. Você não faz ideia da intensidade da chamada que está impregnada dentro do teu coração. Gideão era aquele cara que fazia, mas ele não fazia ideia da diferença daquilo que ele estava fazendo. Sabe aquele momento, Marlon, que a gente quer largar tudo e de repente Deus levanta alguém para mostrar para a gente que a gente é importante para a vida daquela pessoa? O que Deus estava dizendo para Gideão é: você está fazendo, mas não faz ideia da intensidade, da profundidade, do quão importante é isso que você está fazendo. Por isso eu não vim revelar só que sou contigo. Por isso eu não vim revelar só que você tem valor. Eu também vim te lembrar que você tem força. Então vai nessa tua força. E tem horas que Deus tem que lembrar para a gente o quanto a gente é forte. Porque talvez para vencer o que você venceu, outro no teu lugar não suportaria. E Deus está lembrando para Gideão que ele é forte. Gideão aqui está sendo vocacionado por Deus. E eu amo a palavra vocação, porque do latim ela é vocare, vocatus ou vox, que traduzindo para os nossos dias é uma voz interna gritante. O que Deus está dizendo para Gideão é: muita gente se escondeu, mas você veio malhar trigo, porque a intensidade da chamada que tem dentro de você foi mais forte do que o cenário de crise que a nação está atravessando. Gideão tem complexos, Gideão tem medo, Gideão tem algumas guerras internas. Ele foi o protagonista, estou acabando aqui, de uma das maiores guerras do campo. Só que alguém vai pegar isso aqui agora. Só que antes, Diaconisa Roberta, de Deus levantar Gideão para vencer guerras no campo, Deus ensinou ele a vencer algumas guerras que estavam acontecendo aqui e aqui. Eu vou dizer de novo: antes de Deus pegar ele e levar para o campo para vencer guerra no público, Deus falou: vou te ensinar a vencer umas guerras que tem dentro de você. Eu vou te ensinar a entender o quanto você tem valor. Eu vou ensinar você a entender o quanto você é forte. Eu vou te ensinar a entender que eu sou contigo, porque eu tenho um campo lá fora para te levar. Mas você está preso nessas guerras interiores que estão vencendo você. Quando Deus fala para ele: vai nessa tua força, ele não para não. Ele aperta mais e complica mais. Sabe aquela pessoa que quer botar na cabeça de Deus que Deus está enganado em ter escolhido ela? Tem ninguém aqui assim não, né? Você acha que Deus está enganado em ter escolhido? Então vou apresentar para ele algo que talvez ele precise entender. Vai nessa tua força, e tu livrarás a Israel da mão dos midianitas, como se eles fossem um só homem. E era uma grande multidão. Aí Gideão, Aldair, olhou para Deus e disse assim: eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. Ele usa o termo: eu sou o menor da casa de meu pai, mas no original é: eu sou o menos importante do meu clã. Então quando Deus fala: só contigo, você tem valor, você tem força, ele carrega Deus para dentro de uma outra guerra que ele carregava e diz: tudo isso que o Senhor está fazendo não está batendo com a realidade que eu vivo. Se o Senhor não percebeu, vem cá na minha casa. A minha família é a mais pobre de Manassés. Então em Manassés, minha família é desprezada. E na minha família, eu sou desprezado, porque eu sou o menos importante do meu clã. O que Gideão está dizendo para Deus é: o Senhor tem certeza que tem alguma coisa comigo? Uma vez que a minha família é a mais pobre da minha nação, e eu sou o mais desprezado da minha casa, o Senhor tem certeza que o Senhor tem alguma coisa comigo? O que Gideão quer fazer é:
eu vou pegar o meu cenário, eu vou ligar com o propósito que ele tem e vou mostrar para ele que ele deve estar enganado com o que ele está falando. Aí Deus não falou, vou mudar a tua casa. Deus não falou, vou mudar a tua família. Deus não falou, vou te exaltar nesse clã. Deus não falou, vou te arrancar daqui. Deus encerra a fala dizendo: porquanto eu hei de ser contigo. Porquanto eu hei de ser contigo. Porquanto eu hei de ser contigo. O que Deus queria dizer para Gideão é: eu vou te ensinar a entender que eu sou suficiente. Eu vou te ensinar a entender que eu sou suficiente. Você está buscando argumentos, você está pensando em qual arma, você está pensando em qual exército, como, para onde, com o que. E eu estou dizendo, eu sou contigo e eu vim te ensinar que eu sou suficiente. Aldair, eu acredito muito na intensidade da minha chamada. E uma vez que no original chamada é um grito interno, eu fico pensando, por que a chamada não é uma voz interna? Por que a expressão vox é grito? Por que a chamada grita? Percebeu, Marlon, que o que Gideão está apresentando para Deus são circunstâncias? E quando Gideão apresenta para Deus as circunstâncias, eu entendo que as circunstâncias falam com Gideão. Só que em contrapartida, eu quero que pelo menos alguém dê um gole no que eu vou falar. Enquanto a circunstância fala de fora, dentro a chamada grita. Enquanto a circunstância fala de fora, dentro a chamada grita. Sabe o que Gideão não percebeu? Ele continuava sendo menor, a família continuava sendo mais pobre, ele continuava em guerra interior, mas ele foi o único que malhou o trigo. Porque apesar da circunstância, a intensidade da chamada estava sendo mais forte. Ele não estava malhando trigo porque ele era melhor do que alguém. Ele estava malhando trigo porque Deus tinha injetado uma vocação dentro dele. Ele não fazia ideia da importância do que ele estava fazendo. Ele não fazia ideia da importância do papel que ele estava cumprindo. Hoje eu estava cortando o cabelo, porque vocês acham que eu fico bonito assim só pela graça? Eu sou bonito pela graça, sou bonito pela fé, porque quem não me acha bonito tem que me achar bonito com os olhos da fé. E sou bonito porque o meu barbeiro me deixa na régua. Aí, pastor, a gente estava conversando hoje, ele falou assim: Lucas, vai pregar sobre o quê? Eu falei assim: Deus fez descer uma mensagem no meu coração sobre vocação. Aí ele: o que é vocação? Aí eu, para não dar muita volta a princípio, deixa eu te fazer entender resumidamente. Vocação é para o que você nasceu. Aí, como ele é inteligente, ele não para. Ele olhou para mim e falou assim: mas para que você nasceu? Em vez de perguntar para que ele nasceu, eu perguntava para que eu nasci, né? Eu falei: eu sou agente de transformação para toda e qualquer pessoa que para na minha vida. Aí ele: como assim? Eu falei: eu não aceito uma pessoa que anda comigo não ser transformada. Eu não aceito uma pessoa que anda comigo não ser mudada. Ele: mas como assim? Eu falei: metanoia e metamorfose, mudança de mente, mudança de forma. Eu sou um agente de transformação. Aí ele lá do espelho fez assim: porque eu acredito na intensidade da minha chamada. Eu sei que quando eu corto o cabelo ali, meia dúzia de palavras que eu falo para eles quando eu vou embora arde no coração deles. Eu sei que quando a gente senta, Roberta, para conversar, 2 dúzias de palavras que eu falo para você, uma hora você fica pensando, no meio da semana você lembra: eu sou um agente de transformação, tem uma vocação que é latente dentro do meu peito. A intensidade da chamada é maior do que a força da circunstância. Então, em nome de Jesus, só quem tem chamada fica de pé.